A Refricenter, há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista. Desconto especial para você também. 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores nossas diversas condições de pagamentos. Diversidades de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. Refricenter, quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades. Mercado Central e São Cristóvão. E tem início nesta quinta-feira a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 2 jogos que serão realizados hoje. Sampaio Corrêa vai entrar em campo neste sábado e segue viagem nesta quinta-feira. Relacionados não foram divulgados ainda para o confronto diante do Juventude. Números do Sampaio fora de casa, do Juventude dentro dos seus domínios. Tudo isso inserido neste contexto. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238 5050 988020326. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é legal para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Você sabe que você tem moral aqui no canal Lécio Costa Narrador. E vem aí mais um confronto do Sampaio com o Juventude. O primeiro confronto aconteceu aqui em São Luís, neste campeonato, e o Sampaio triunfou ganhando de 2-1. E eu, sinceramente, aqui espero que um dos melhores jogadores em campo esse dia, ele venha a reeditar essa apresentação. Venha jogar com alegria, do jeito que o torcedor quer, vê-lo, né, insofismável dentro de campo, flutuando, conseguindo bons lançamentos, chutando a gol, marcando gol. Sim, estou falando dele mesmo, você sabe, Marcinho, que é o jogador que está se esperando muito dele nesse confronto aí diante do Juventude, nesse jogo, e já algumas partidas que ele não consegue render aquilo que o torcedor está esperando. Quem sabe não vai ser hoje o Marcinho em campo, o Marcinho, hoje que eu falo entre aspas, porque a gente sabe que é no sábado, o confronto. Os trabalhos foram encerrados pelo Sampaio Corrêa aqui em São Luís. O time tricolor, então, vai seguir nesta quinta-feira com destino à cidade de Caxias do Sul, e lá o Sampaio vai encarar o time do Juventude, que é um adversário que vem em crescimento nessa competição. Mas a confiança é grande, já que alguns atletas estão retornando. Da entrevista passada de que o professor Márcio Fernandes falou de que 5 jogadores estavam de fora, isso acaba afetando um pouco o conjunto, e é verdade, né? Mas com o retorno dessas peças e com o esquema de jogo, que com certeza será alterado, porque de acordo com o Márcio Fernandes, ele nunca joga fora de casa dentro de um sistema diferente, mas é bom pontuar as 2 vitórias que o Sampaio Corrêa teve até aqui na competição. Fora de casa, o Sampaio, 11 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O que confere muito são essas derrotas fora de casa. Bom lembrar que no segundo turno o Sampaio Corrêa não perdeu para ninguém. E aí eu vou mostrar depois uma classificação aqui do retorno da competição, e o Sampaio Corrêa continua naquele patamar. Mas, mesmo não estando perdido, continua, mesmo no retorno, na parte baixa da tabela. Porque as vitórias, elas são importantes nesse momento. Não adianta você não perder, é muito melhor você perder um jogo, ganhar outro jogo. Por exemplo, tem time acima do Sampaio Corrêa que já perdeu no segundo turno, mas a classificação do retorno, ele está acima do Sampaio. Por conta de quê? De vitória. Ele também já ganhou, ele perdeu, mas ele ganhou. Isso aí confere muito na hora da somatória, não é? Porque o empate, ele é muito rasteiro. Só não é pior do que a derrota. Por exemplo, o Juventude em casa, ele está numa performance boa. Em casa, o Juventude tem 11 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, né? Mas aonde está o Juventude? Por conta
das vitórias. E outra coisa, tem sido um bom visitante, né? Em que pese tenha perdido aqui para o Sampaio Corrêa. Mas são 11 jogos em casa, 6 vitórias. Um empate, também empatou pouco no Campeonato Juventude. E tem 4 derrotas, falando só dos jogos em casa do time do Juventude. Ambos já fizeram 11 jogos, em casa e fora. Sampaio Corrêa em casa e agora fora de casa vai para o seu 12º jogo fora dos seus domínios. O Sampaio não ganha no Campeonato Brasileiro vamos colocar aqui, há 40 dias. O último jogo do Sampaio foi a vitória diante do Tombense no dia 8 de julho. De lá para cá, dá uma conferida aí, porque esse mês foi de 31, né? Então, dá uma chegadinha aqui para o mês de agosto, já estamos hoje no dia 17, aí lá se vão 40 dias que o Sampaio não consegue vencer. Então, 40 dias, está na hora, né? Isso como é que a gente chama aqui? É uma quarentena mesmo, né? Quarentena cheia, né? Sofismável na verdadeira concepção da palavra. Então, minha galera, perdão, é isso aí, o Sampaio Corrêa tem que focar no jogo. É possível vencer fora de casa. Vamos lá para o Sampaio Corrêa, a Bolívia querida, o tricolor de São Paulo. Eu gosto de começar sempre com o time da casa, gosto de começar, na verdade, com o nosso representante, que é o Sampaio Corrêa, né? Então, a Bolívia querida, nos confrontos até aqui, e aliás, ainda nesse conteúdo, eu tenho um assunto importante para falar aqui, eu estou passando aqui as matérias que eu vou exibir agora, e vendo o laudo do Castelão. Cara, não é possível. Laudos do Castelão é brincadeira, né? Então, as coisas realmente não tão fáceis, não. Mas eu quero trazer aqui, senhores e senhoras, o Sampaio Corrêa jogando em casa. O Sampaio Corrêa jogando fora, o time do Juventude também jogando nos seus domínios. Então, é o que eu quero trazer aqui para o torcedor, que eu estou exatamente buscando aqui para trazer para o torcedor. Então, o Sampaio Corrêa jogando fora de casa. Vamos lá. Bolívia querida fora. Olha aí, quantos jogos o Sampaio Corrêa tá. Isso aqui no contexto geral do Campeonato Brasileiro. Sampaio nesse Campeonato Brasileiro empatou quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Derrotas no contexto geral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O que eu falei aqui, jogando fora. E aí, o Sampaio ganhou 2 vezes. Então, essa última vitória do Sampaio diante do Tombense está aqui. Os jogos fora do Sampaio em todo o campeonato. Vamos lá para os resultados. Botafogo, fora de casa, derrota 1-0. CRB, empate 0-0. Guarani, derrota 2-0. Chapecoense, vitória, importante, a primeira, depois de muito tempo que o Sampaio não conseguia. Então, bom prenúncio, né? Já começou ali, mas depois só teve mais um. Então, Chapecoense, 1-0. Vila Nova, 3-0, derrota fora. Derrota também para o Grêmio Novo Horizontino por 1-0. Derrota para o Vitória da Bahia, 2-1. Vitória sobre a Tombense, 1-0, e foi a última. Derrota para o Avaí de 2-0. Isso aqui encerrou o primeiro turno do Sampaio. Iniciou o segundo turno com empate com o Atlético Goianiense, 2-2, e empate com o Mirassol em 0-0. Então agora o Sampaio Corrêa vai para essa sequência, para esse jogo fora de casa. Depois desse jogo, o Sampaio tem o Guarani, salvo engano, aqui jogando em São Luís, né? Então esses os jogos do Sampaio Corrêa fora. Bolívia querida fora e o Juventude de Laércio Costa. Tá aqui, ó, Juventude como mandante do jogo. Como mandante, o Juventude. Derrota, mandante em casa, né? Ele jogando em casa. Botafogo. Então, 2-1, primeiro jogo. Depois, Mirassol perdeu também de 1-0. Atlético Goianiense, vitória por 3-0. Vitória sobre o Avaí de 3-2. Derrota para Tombense de 2-1. Tombense foi beliscar uma vitória lá diante do Juventude. Vitória sobre o Sport Clube Vitória da Bahia por 1-0. Vitória sobre o ABC, aliás, empate. Aqui eu repeti o Vitória 2 vezes, né? Pois é. Então, nós tivemos aqui o ABC 1-1, Ceará 1-0, vitória, então, sobre o Grêmio Novo Horizontino de 1-0, e aqui também uma derrota sobre o Vila Nova de 2-0. Então, é o time do Juventude
jogando em casa. O time do Juventude tem uma boa performance, mas é preciso que o Sampaio Corrêa esteja atento, que jogue o jogo. Ninguém está muito acima do Sampaio, só precisa o time tricolor dar uma ajustada nessa marcação, que já melhorou bastante, dar uma ajustada no meio de campo para o time não jogar espaçado. Tem que ter um time bem ajustado, um time brigando sempre e ganhando, se possível, a segunda bola. Se tiver o domínio da bola, o domínio do jogo, muito melhor ainda, porque o campeonato ele requer exatamente isso, que o time tenha a posse de bola, mas que saiba o que fazer no último terço do campo. E o Sampaio Corrêa muitas das vezes não sabe o que fazer, ou quando faz errado, né? Então, é isso que está faltando no Sampaio. E esse entendimento, me parece que o técnico está passando aos jogadores e eles começam a assimilar o que quer o Márcio Fernandes. É bom que a gente pense assim, torcida, porque a gente sabe que até aqui não dá certo. E quando não deu certo até agora, o momento não, o técnico tem que ser trocado. Mas tem que ser trocado com o tempo. Porque se o tempo for ficando escasso, ficando difícil e a coisa se acumulando uma em cima da outra, porque nem todas as vezes quando você troca de técnico dá certo. Como o Sampaio já teve essa oportunidade e até agora manteve o treinador na equipe, então acreditarmos que essa vitória vem, que esse equilíbrio do time do campeonato vai acontecer. Então vamos ver jogo a jogo. Essa semana de preparativos, o Sampaio encerrou os preparativos aqui em São Luís e agora é seguir com destino a Caxias do Sul, onde ainda vai fazer um trabalho em Caxias do Sul, para então definir o time que entra em campo para jogar diante da equipe sulista, né? O Sampaio Corrêa Futebol Clube, galera, o retorno dessa classificação, importante que a gente mostre isso aqui. Eu estou mostrando aqui só do segundo turno, tá? No segundo turno, o Sampaio Corrêa está lá embaixo. Quem está liderando é o Sport, que nesse segundo turno já marcou 10 pontos em 4 jogos. Foram 3 vitórias, né, do time do Sport Recife. O segundo, Juventude, marcou 9 pontos com 4 jogos e 3 vitórias. Aí vem o Criciúma na terceira colocação com 7. O quarto é o Atlético Goianiense com 7. Então veja bem, o Atlético aqui está crescendo. Esse crescimento a gente vê nítido do Atlético Goianiense, porque no retorno ele está na quarta colocação. O Vitória é quinto com 7. Novo Horizontino é o sexto com 6. Ituano é o sétimo com 6. O oitavo, o Avaí com 5 pontos. O Avaí também cresceu, veja. Nona colocação, Mirassol com 5 e também a Ponte Preta com 5. Estão empatados em tudo aqui, Mirassol e Ponte Preta em todos os critérios. Agora vamos lá para a página onde está o Sampaio Corrêa. O 11º é o Londrina com 5. 11º também, iguais em tudo, Guarani também com 5. Aí vem na 13ª colocação, Ceará com 5. O 14º é o CRB com 5. 15º, Vila Nova com 4. Aí o 16º, Sampaio. Veja o Sampaio. Sampaio e Vila Nova tem 4, ambos têm 4, mas o Vila Nova está aqui na 15ª e o Sampaio na 16ª. Veja como nesse retorno o Vila Nova caiu bastante. E o Sampaio Corrêa não consegue decolar. Muito pelo contrário, caiu uma posição por conta dos empates do Sampaio Corrêa. Então o Sampaio perdeu. E aonde Lécio Costa está aqui, que o Vitória está na frente? Por esse umzinho que você vê aqui, Vitória, aliás, Vila Nova, um pontinho aqui na frente. Esse terceiro número que você acompanha aqui e o Sampaio 0. O que é isso aqui, galera? Número de vitórias. Uma vitória teve o Sampaio, o Vila Nova no retorno e o Sampaio até aqui 4 empates. Não teve nenhuma vitória no retorno o Sampaio Corrêa. Também não perdeu o Sampaio Corrêa, mas a vitória ela é importante. É por isso que eu trouxe essa classificação aqui do retorno. O Botafogo de São Paulo caiu muito, está caindo muito o Botafogo. 17º colocado. O Sampaio Corrêa é o primeiro fora da zona neste retorno, mesmo com os empates. Por isso que é importante essa vitória. 17º, o Botafogo com 3, 18º, Tombense com 2, 19º, ABC, o ABC subiu uma posiçãozinha, está com 2, e 20º, Chapecoense. Veja que o ABC também deu uma melhorada, saiu da lanterna para vir ocupar a 19ª colocação. Mas a situação é complicada do ABC. Isso aqui só no retorno do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense seria a lanterna com 1 ponto, né? O Juventude, que é o adversário do Sampaio Corrêa, é bom você configurar que ele é o segundo colocado nesse retorno, né? São 9 pontos, com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota.
o time então do Juventude nesse retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, com números, a gente, né, não pode, a gente tem que ver os números. Os números, eles são importantes no campeonato, porque o campeonato é de números. Números de gols, número de vitórias, número de empates, saldo de gols, tudo isso, então, são números que compreende o nosso campeonato. Agora, o que fazer é ganhar o jogo. É como disse, ter um time equilibrado. Escolher as melhores peças para esse confronto diante do Juventude. O time do Sampaio Corrêa e Juventude, então, é isso aí. Sampaio não perdeu, mas também não ganhou. E é importante que a Bolívia Querida comece a vencer a partir de agora. Esse estigma de que não vencia fora de casa já acabou. O Sampaio já venceu Chapecoense, quebrou ali 7 meses, depois, um tempinho mais na frente, ganhou a Tombense, agora já está um tempo sem ganhar, então está na hora do Sampaio marcar a sua vitória. Isto no geral, no Campeonato Brasileiro, né? Que o Sampaio não vence desde o dia 8 de julho. Essa é a hora de fazer um jogo equilibrado e surpreender o time adversário, que vem confiante pela boa campanha, pela boa performance desse momento. O time do Juventude no retorno, repito, é o segundo colocado na competição. Agora vamos ver como é que está a classificação geral do campeonato no normal, né? A classificação geral ela está bem assim, ó. A realidade é outra. Sport 45, continua na liderança. Vitória é o segundo com 44, terceiro Novo Horizontino 42, quarto Criciúma 41. Quinto Juventude 39. Juventude saiu naquela, né, no retorno lá para a segunda colocação, veja com o crescimento desse time. Vila Nova 39, Guarani 37, Mirassol 36, Atlético 34 e fecha a página com Ceará 33 pontos. Vamos lá, para outra página, onde está o Sampaio. 11º, Botafogo com 33. 12º, CRB 29. A seguir, 13ª colocação, Ponte Preta 27. Logo na sequência, Ituano 26. Aí o Sampaio é o 15º com 24. O Avaí, 16º com 22, é o primeiro fora da zona. Tombense 20, Londrina 19, Chapecoense 19 e ABC 14. Aqui está a zona de rebaixamento. Essa pontuação no geral equivale, mas é bom lembrar que mostramos para ver o crescimento das equipes. O crescimento do Sampaio, aliás, o Sampaio Corrêa, que não perde, mas que não cresceu. E o time do Juventude, que teve um crescimento acentuado nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, sobretudo agora no retorno, onde teve 3 vitórias e 1 derrota. Vamos enfrentar os caras, vamos para cima deles, vamos buscar o resultado lá em pleno Alfredo Jaconi. Torcida, lembrando os nossos parceiros, e vamos falar aqui da Mebal Alumínio, fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Mebal Alumínio, entrada do Quatrac próximo ao sinal, os números na tela aqui para você visitar o nosso parceiro, fazer a sua conexão. Você está precisando de jardim de inverno também, é com a Mebal Alumínio. E agora, torcida brasileira, vamos dar um pulinho para falar do laudo do Castelão. Isso aqui é um assunto importante, muito sério. A Confederação Brasileira de Futebol advertiu a Federação Maranhense de Futebol, enviou documento, olha o que enviou aqui. Prezados, em atenção à indicação de estádio perfiliado Sampaio Corrêa Futebol Clube e Esporte para a realização da partida Sampaio Corrêa Maranhão e São Paulo do Amapá, válida pela primeira fase da Copa do Brasil Masculina Sub-20 2023. Informamos que, de acordo com o ofício documento 3104.23, de 11/8, Copa do Brasil Masculina Sub-20 2023, laudo estrutural, para a utilização de estádio com o laudo estrutural faltante na competição, a partida em questão deverá ser realizada sem a presença de público, sendo o que nos cabia no momento. Aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos protestos de mais elevada estima e consideração. Atenciosamente, Departamento de Competições da CBF. Isto é grave, gravíssimo. Sampaio ainda bem que vai jogar fora, porque se o jogo fosse aqui não podia ter público no Estádio Castelão. A quem interessar possa. Cadê os laudos do Castelão? Porque não foram enviados para a Confederação Brasileira de Futebol, onde o Sampaio Corrêa está mandando seus jogos, onde o Maranhão Atlético está mandando seus jogos.
Isto é campeonato brasileiro, gente. Este laudo, o Castelão está com setor 1, 2 e 3 interditado faz um tempão. Como é que um estádio dessa magnitude, desse tamanho, dessa grandeza, lindo estádio, pode ter um setor, 2 setores interditados por muitos e muitos, com muitos meses já, né? 2 meses, mais ou menos, 3 meses, que o setor 2 e 3 do Castelão estão interditados. Bom, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser providenciada. Galera da Sendel, ou da CEDEL, né? Secretaria de Esportes e Lazer do Estado do Maranhão, tentar fazer os laudos do estádio, liberar o setor 2 lá do estádio Castelão, o que está acontecendo, esclarecer ao torcedor, né? E agora, com essa manifestação da Confederação Brasileira de Futebol, e se esses laudos não chegarem a tempo do próximo jogo do Sampaio Corrêa aqui, com certeza o Sampaio vai jogar com portões fechados no estádio Castelão. Prejuízo, que já não é fácil jogar em casa porque o público, você sabe, imagina sem público no estádio. Prejuízo é maior, muito maior ainda. Então, a federação já está ciente, já comunicou a CEDEL e agora vir as providências que serão tomadas em relação a esse laudo estrutural. E não esquecendo os nossos parceiros, a Refricenter Refrigeração, quem conhece e recomenda há 21 anos no mercado de venda de peças e acessórios. Refricenter Refrigeração, Matriz Mercado Central, filial na Avenida Guajajaras, do bairro do São Cristóvão, números... Rodada do Campeonato Brasileiro, vamos nessa, rodada do Campeonato Brasileiro que vai começar a 24ª rodada com a bola rolando hoje. A bola rolando hoje no Campeonato Brasileiro e já teremos 2 jogos que serão realizados. Esses 2 jogos realizados aqui da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecem nesta sexta-feira. Veja lá, Londrina e Atlético Goianiense, Vila Nova e Mirassol. Para esta sexta-feira tem Vitória e Botafogo de São Paulo, Guarani e Sport Recife. Então, jogos da sexta, da quinta e da sexta-feira. Com 2 jogos hoje, 2 jogos amanhã. O Sampaio só vai jogar Sampaio Corrêa às 18 horas no Alfredo Jaconi. Jogo que você vai acompanhar aqui em todas as emoções pelo canal Laércio Costa Narrador. Minha galera, o Maranhão Atlético Clube é um assunto que nós vamos trazer no próximo conteúdo. O Maranhão fechou preparativos aqui em São Luís do Maranhão para o confronto diante do Retrô, jogo decisivo pela Série D do Campeonato Brasileiro. No próximo conteúdo estaremos ouvindo aqui o José Augusto, também o goleiro Moisés, falando sobre os preparativos e o embarque do Maranhão acontecendo na manhã de hoje com destino à cidade de Recife, a chegada somente na parte vespertina, por volta das 17 horas lá em Recife, no aeroporto dos Guararapes. Pois é. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é legal para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais.